O ano de 2022 está chegando ao final. E qual será o orixá ou quais serão os orixás que vão reger o nosso planeta em 2023? Quer descobrir? Então vem comigo que depois da vinheta vou revelar a regência de orixá para o ano de 2023 e as previsões. Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá, você meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. E este é o canal Umbanda que eu amo, o seu canal do Axé. Aproveite para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque toda semana tem um vídeo novo que certamente vai lhe ajudar a conhecer tudo sobre a religião de Umbanda e previsões dos orixás. A soma de todo esse material é uma verdadeira Umbanda IAD. Caso você queira que o seu comentário com uma dúvida seja respondido mais rapidamente, ou queira sugerir um tema para um vídeo futuro, apoie o canal com o Valeu Demais. Basta clicar no botão Valeu Demais e escrever sua dúvida ou sua sugestão de vídeo, que vou atender o mais breve possível. Ou você pode também se tornar membro do canal e ter ainda muito mais benefícios. Maiores detalhes e também uma lista dos livros que eu indico para quem quer conhecer tudo sobre a Umbanda, vou deixar na descrição. Dá uma olhada lá depois que terminar este vídeo. Agora um desafio. Que tal fazermos uma parceria? Assim que este vídeo bater 10.000 likes, vou fazer um vídeo ensinando um ritual para tornar o seu ano de 2023 bem melhor e ainda atrair as melhores energias dos orixás para a sua vida. Mas essa marca de 10.000 likes tem que acontecer até o final do mês de novembro de 2022. Combinado? Então já deixa o like agora e quando terminar de assistir, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Manda para os amigos, manda para o pai, para a mãe, para a avó, para o vovô, manda para todo mundo. Combinado? Agora chega de blá blá blá, chega mais perto e bora pro vídeo. Mais um ano terminando. 2022 vai chegando ao fim e com isso nasce uma expectativa muito grande para saber qual será o orixá que irá reger o próximo ano. O que será que esse orixá ou essa orixá poderá fazer por nós para que tenhamos um ano melhor que o ano de 2022? 2022 teve como sua regência principal nosso amado orixá Oxumaré, que é o orixá do arco-íris, e também a orixá mais conhecida por todos nós umbandistas, e não umbandistas também, nossa mãe Iemanjá, a rainha do mar, mãe de todas as coroas. São esses orixás que se despedem da regência de 2022, que, diga-se de passagem, não foi um dos melhores anos, mesmo com a atuação desses maravilhosos orixás. 2022 está sendo um ano difícil para a grande maioria das pessoas, mas mesmo assim podemos dizer que foi um pouco melhor que 2021. A pandemia, que agora já está mais controlada, mesmo com algumas restrições e cuidados especiais, já foi possível retornarmos às nossas atividades normais, com um pouco mais de tranquilidade, mas ainda está longe de ter sido um excelente ano. Mesmo com todas as dificuldades vividas no ano de 2022, não podemos desistir, nem deixar nossa fé e nossa esperança de lado. Afinal, somos brasileiros e não desistimos nunca. Deixemos as tristezas de lado e vamos depositar toda a nossa esperança e vontade de viver no novo ano. Acredite que o ano de 2023 será um ano bem melhor, porque a espiritualidade superior vai nos presentear em 2023 com uma regência bem favorável para muitas mudanças positivas. E nossos pensamentos
atraem aquilo que vibramos também. Por isso, o primeiro passo é pensamento positivo. Agora pense comigo, não existe nada melhor que muita sabedoria para nos auxiliar no ano de 2023. Isso mesmo, a orixá Nanã, nossa orixá mais sábia, conhecida como a vovó dos orixás, a orixá mais antiga, recebe a regência do ano de 2023. Nanã Buruquê vem trazendo a maturidade dos seres, estimulando o racional, preparando o planeta para uma vida mais equilibrada. Seus elementos de atuação são a terra e a água. Por ser uma orixá cósmica, seu campo preferencial de atuação é o emocional dos seres. E sua missão para 2023 é trazer o crescimento evolutivo para todas as pessoas, mantendo o equilíbrio do racional, aplicando toda a sabedoria que ela é detentora. Nanã Buruquê pertence ao trono da evolução, juntamente com o orixá Obaluaê. Ela é sincretizada com a Santa Católica Santana. Seu fator é o passivo. Ela é decantadora. Sua atuação principal é de conscientizar. Ela estimula a evolução. Sua cor é o lilás. Sua pedra é a pedra da lua. A data de comemoração de Nanã Buruquê é dia 26 de julho. E a saudação de Nanã é Saluba Nanã, que significa nos refugiamos em Nanã, ou salve a Senhora do Poço, da Lama. Esse último significado é porque Nanã Buruquê tem os mangues e o pântano como seus campos sagrados. Nanã Buruquê não assume sozinha essa regência. Afinal, sabedoria e razão não serão suficientes para uma mudança radical que o ano de 2023 promete. Será necessário também muita força para lutar e vencer todas as dificuldades. É por isso que o orixá que estava à frente em 2019 retorna com a orixá Nanã em 2023. O orixá conhecido como o Senhor da Guerra, nosso pai Ogum, se junta a Nanã Buruquê na regência de 2023. Ogum é o orixá da lei. Seu campo principal de atuação é a linha que divide a razão e a emoção. Por isso vem dar equilíbrio perfeito para a atuação de Nanã Buruquê. Ogum se encarrega de colocar mais lei e ordem no planeta. 2023 terá muitas oportunidades novas, graças às aberturas de caminho que nosso pai Ogum nos trará. Será um ano de muita evolução, tanto no campo espiritual como no campo material também. Um ano que promete coisas muito boas para todas as pessoas, não deixando de lado o merecimento de cada indivíduo. Ou seja, é importante ser merecedor também para se beneficiar disso. Ogum pertence ao trono da lei, juntamente com a orixá Inhansã. Ele é sincretizado com o santo católico São Jorge. Seu fator também é passivo. Ele é ordenador, inclusive na sua atuação principal, ele estimula a ordem. Sua cor é o vermelho, mas também vemos o azul como cor de Ogum. Sua pedra é a granada. A data de comemoração é dia 23 de abril. A saudação de Ogum é Ogunhê, meu pai, ou Patacori Ogum, que significa salve meu pai e supremo Ogum. Tanto a saudação feita a Nanã Buruquê quanto a saudação feita a Ogum não tem uma tradução ao pé da letra, e sim um significado aproximado. É importante ressaltar que mesmo aquele ou aquela orixá que não estejam na regência principal do ano de 2023, todos os orixás, sem exceção, influenciarão muito durante todo o ano. A atuação dos orixás
acontece quando é necessário, independente da regência do ano. Quando digo que o ano de 2023 será regido por 2 orixás principais, estou dizendo que haverá uma influência maior desses orixás durante o ano. Que esses devem ser os orixás mais trabalhados durante o ano. Isso sem anular a atuação dos outros orixás em todo o planeta. E principalmente do orixá de coroa de cada um, que estará sempre em atuação junto à pessoa. A Umbanda Sagrada nos dá a oportunidade de nos relacionar com todos os orixás. Independente da regência de orixás do ano, quanto mais você se relacionar com um orixá, maior será a atuação dele na sua vida. Independente da regência do todo. Se você se identifica com essa liberdade e quer se aprofundar no conhecimento da Umbanda, aproveite esse momento e se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações e marque todas. E eu garanto que toda semana você receberá um aviso que um vídeo novo foi publicado, que com certeza vai agregar cada vez mais informação para o seu estudo e a sua visão do sagrado pela ótica da Umbanda. Mas não vá embora não, que ainda não terminou. Nanamburuque e Ogum não estarão sozinhos nessa regência. É isso mesmo. Um orixá que se fez muito presente no ano de 2022 se manterá no ano de 2023, inclusive com uma atuação maior. Estou falando de Ibeje, o orixá que é responsável pela linha dos Erês na Umbanda, ou seja, é mantido para 2023 uma grande importância das crianças, pois elas são o futuro. O orixá Ibeje vem para manter essa importância em total evidência, trazer a alegria e a simplicidade e principalmente fortalecer a atuação de Nanamburuque e de nosso pai Ogum. O orixá Ibeje é sincretizado com São Cosme e São Damião. Esse orixá é muito importante para a Umbanda, pois é ele que rege a linha dos Erês na Umbanda, a linha das nossas crianças. O orixá Ibeje trará energia e renovação para 2023. Na grande maioria dos terreiros, é realizada uma festa anual para o orixá Ibeje e os Erês, que antigamente era conhecida como Festa de Cosme e Damião, onde todas as crianças que iam recebiam sacos de doce, refrigerante e até brinquedos. Nos dias de hoje, a comemoração continua. É mais comum ser chamada de Festa de Erês. A cor do orixá Ibeje é o rosa e o azul também. Sua pedra é o quartzo rosa. E a data de comemoração é dia 27 de setembro. A saudação de Ibeje é Oni Beijada, que significa Ele é dois. Se você quiser saber mais sobre os orixás regentes em 2023, vou deixar aqui no card um link com uma playlist de todos os orixás para que você possa conhecer mais detalhes de cada um deles e descobrir suas características e atuações. Dá uma olhada lá depois. Eu te garanto que vale muito a pena. Renove sua fé, que o ano de 2023 será um ano muito bom. Não será um ano muito rápido. Vai haver muitas mudanças positivas. Por isso, aproveite ao máximo a regência desses orixás e receba um ano de 2023 repleto de muito amor, saúde, sucesso, conquistas, felicidades, união e muito axé para a sua vida e para toda a sua família. Feliz 2023! E se você gostou deste vídeo e quer se aprofundar cada vez mais nos assuntos que envolvem a religião de Umbanda, me prove, curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda
para um número cada vez maior de pessoas. Rumo aos 100k. Em breve, mais um vídeo do canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e Exu te guarde. Axé!